Sejam todos muito bem-vindos em mais um episódio do Podcast Clube M Brasil. Eu sou o host Everton, ao meu lado o host Diegão e um convidado especial. Mas antes, aproveitando, segue aqui, se inscreve no nosso canal agora no YouTube, não custa nada. E acompanhe todos os episódios semanais nas plataformas de streaming. Depois dessa pressão, quem que não vai seguir? Eu sou o Diego Corrêa, host do podcast, e estamos aqui com a presença ilustre, Nicolas Floriani. Nicolas, que é casado, engenheiro civil de formação, pós-graduado em gestão de negócios. Ele é empresário do setor de educação, mentor de finanças pessoais, fundador da Carpe Educação. Meu Deus, cansei. Nicolas, seja bem-vindo, se apresente aí, pessoal, por favor. Muito obrigado pelo convite, primeiramente, Diego, Everton. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês, sentado nessa mesa de peso de pessoas que passaram por aqui, que eu sei que, para mim, são inspirações, são meus mentores, e eu admiro muito em vários setores e vários segmentos da nossa vida. E agora, podendo ter a oportunidade de também estar aqui compartilhando um pouco da minha história de vida, das experiências, do que eu já vivenciei, trazendo conteúdo de preferência aplicável para o dia a dia dos nossos empresários que vão estar assistindo aí. Espero poder agregar o máximo possível. Ainda bem que ele falou que é pessoas de peso que passaram aqui. Eu comecei a ficar preocupado. Nicolas, cara, seja bem-vindo novamente. E eu queria que tu falasse, começando pela tua história, cara. De onde que você é, um pouquinho de quem é o Nicolas, como que chegou até esse momento. Show de bola, vamos lá. Como que o Nicolas chegou nas finanças? Momento storytelling, então. Primeiramente, eu sou de Brusque, uma cidade bem próxima aqui de Balneário Camboriú. Vim de uma família de empreendedores. Meu avô sempre foi um cara empreendedor, mas um empreendedor do jeito antigo, aquele que fazia os seus rolos. Né? Meu avô trabalhou por muitos anos em fábrica, mas daí comprava bicicleta trocava de um carro trocava num terreno e depois montava um negócio. Já teve oficina de bicicleta, já teve lanchonete, vários negócios, e ele passou essa veia empreendedora para os filhos. Meu avô teve 7 filhos, um deles é meu pai, e todos foram para essa pegada do empreendedorismo. Então, seus negócios, ou sendo autônomo e por fim, então eu cresci nesse meio de fazer negócios. Meu pai, por si só, também desenvolveu empresas lá na cidade, né? E eu fui me desenvolvendo dentro desse meio. Então, quando eu fiz meus 17 anos, meu pai disse: Nicolas, você vai ter casa, comida, roupa, não vai te faltar nada, mas chegou a hora de fazer uma faculdade, porque você se formou, não é mesmo? Então, foi o Nicolas pensar: o que eu vou fazer da vida? Decidi ir para engenharia civil. Gostava de números, já me dava muito bem com isso, pensei, vou ir para esse segmento. No entanto, tinha um detalhe. Meu pai, na época, ele tinha feito uma transição de carreira muito recente. Ele tinha comprado o primeiro negócio muito recentemente. Então, ele não ia ter caixa para bancar a minha faculdade. Então, ele disse: cara, você vai ter tudo. Porém, a faculdade eu preciso que você dê conta. Eu não consigo arcar com esse custo. E daí foi o Nicolas procurar o primeiro emprego. Tentar conseguir fazer dinheiro para pagar os estudos, né? E eu consegui. Só que com um detalhe muito peculiar, que na época, sei lá, uma engenharia custava R$800 por mês e eu ganhava 850 de salário. Sobrava 50 pila pro lanche. Sim, para eu passar um mês. Mas daí foi aí que surgiu as finanças na minha vida, porque era uma época onde influenciadores de finanças não existiam ainda, tudo estava muito começando, então você tinha que buscar conhecimento em cursos, livros e treinamentos. Boa. E eu fui querer estudar sobre finanças pessoais para aplicar para mim, porque eu tinha que fazer com que R$50 se multiplicassem para eu passar um mês inteiro. Baita desafio. Muito desafio. E deu certo. Comecei a estudar sobre isso, me desenvolver e, devido a isso, o meu ciclo social, as pessoas próximas a mim começaram a me enxergar como referência nesse segmento. Então, meus primos vinham me pedir conselhos, meus amigos vinham me pedir conselhos, daqui a pouco os meus tios me pediam conselhos. E aquilo que eu aplicava para mim que dava certo, eu passava para frente, sem ganhar nada por isso, né? Mas passava para frente e as pessoas viam o resultado. Nisso, que nem você mesmo falou, Diego, me formei em engenharia civil, depois fiz pós em gestão de negócios, fui evoluindo no meio corporativo, até que conheci uma linda mulher. Minha atual esposa, Fernanda. Esse é o merchan, agora. Sempre tem uma história romântica, né? Conheci minha esposa. Nisso, quando eu conheci ela, eu já morava sozinho, já estava bem estabelecido financeiramente, porém, me veio um novo desafio. Porque eu queria entregar uma qualidade de vida excepcional para a minha família e que ela estava sendo construída agora. E eu vi que hoje eu estava muito bem posicionado, eu tocava todas as empresas da minha família, meu pai só fazia o comercial e relacionamento com clientes, porém as empresas estavam
num momento onde eu só conseguiria ir para o próximo passo se ele deixasse os negócios. Porque acima de mim só tinha ele. E meu pai era muito novo na época, tinha 40 e poucos anos, então eu sabia que ele não ia largar o osso tão cedo. Então eu decidi que eu iria abrir mão da estabilidade que eu tinha de ter os negócios da família, que tecnicamente era o meu futuro, para começar, então, agora, sair só dos bastidores do empreendedorismo para realmente me tornar um empreendedor. Então, eu e a Fernanda, a gente decidiu que quando a gente casasse, eu iria sair de Brusque, iria vir para Balneário e eu iria montar meu primeiro negócio. Que desafio, hein? Que coragem. Do zero, né? O cara saiu da empresa do pai para abrir uma empresa nova. E até então lá você não monetizava. Não, nada. Com essa área de finanças. Na verdade, eu não atuava na área de finanças já há um bom tempo, porque isso foi lá no começo da trajetória, depois fui focar minha carreira como empreendedor interno do negócio da minha família, né? E daí quando eu vim para Balneário, minha esposa, sempre muito visionária, ela que me incentivou muito a... Nossa, amor, você tem muito conhecimento, você estruturou um negócio muito grande, que a empresa do meu pai, ela cresceu muito bem, mas cresceu no feeling, sem números, sem dados. E eu estruturei muita coisa dentro da empresa. Uma das áreas foi o financeiro, que estava desorganizado. E daí ela me veio com a cabeça de, nossa, amor, vamos montar uma consultoria financeira empresarial? Pensei, olha, um bom horizonte de negócio aqui. Só que como todo empreendedor deveria estudar o mercado para ver se faz sentido ou não, eu comecei a olhar o mercado que existiam muitos consultores empresariais de vários segmentos diferentes. Porém, um problema muito comum que eu percebi é que vários negócios não davam certo, não por causa do negócio em si, mas porque o dono daquele negócio não sabia administrar o próprio financeiro. E a desorganização financeira pessoal dele era um reflexo no negócio dele. Só que quando você olha uma empresa, é mais fácil você olhar o financeiro e os números, porque é receita menos despesa, lucro. Quando você olha o financeiro de uma pessoa, tem toda uma carga emocional envolvida, de sentimentos, emoções, ambições, frustrações do passado, que você tem que saber lidar para você conseguir ajudar aquela pessoa a resolver os problemas financeiros dela. E eu olhei para um mercado onde ninguém olhava, que era um oceano azul. Em vez de cuidar de empresas, vamos cuidar de pessoas, porque se eu organizar a vida daquela pessoa, o negócio dela vai ser um reflexo da mudança que ela teve pessoal. Então, eu migrei. Em vez de eu montar uma consultoria financeira empresarial, eu fui montar o planejamento financeiro pessoal, ajudar pessoas a se organizarem financeiramente para que elas realizem os seus sonhos e alcancem os objetivos o mais rápido possível. Que legal, hein? E, cara, tu falou uma coisa muito interessante, né? Você foi ajudar as pessoas, né? O empresário, o empreendedor, a trabalhar isso. E quando o cara vem com... Porque vem, né? Com muita crença financeira. Como que trabalha com isso? Porque deve ser um desafio. Você vai ajudar o cara a organizar as contas de casa e ele tem diversas crenças que, quando vai falar da área financeira, tem muitas, né? Como que tu lida com isso, cara? Isso é uma coisa bem delicada, né? Porque você tem que saber dançar conforme a música toca. Porque existem pessoas que elas vêm com as crenças, mas você consegue trabalhar elas, outras pessoas não. Já peguei casos de pessoas que realmente elas vinham com certas crenças, mas quando você traz ferramentas e mostra um novo mundo, um novo horizonte para ela, ela se liberta, ela vê algo que ela não via antes e a gente consegue ter resultado. Outras pessoas, eu já peguei casos onde realmente a pessoa tinha crenças enraizadas muito fortes da infância. E daí a gente tentava aplicar as ferramentas, ela entendia a importância, mas ela não botava essas ferramentas em prática, por causa das crenças limitantes lá da infância. Neste caso, realmente, daí eu sempre tento ser muito transparente. Eu mostro para ela que existe esse problema e daí eu oriento ela a buscar um profissional para primeiro quebrar essas crenças e resolver esse problema. Porque daí, com isso estando livre, a gente consegue trabalhar outros cenários. Posso até trazer um exemplo de um casal que eu atendi. Hoje em dia eu atendo bastante casais, onde o homem ganhava muito bem, a esposa era do lar, só que eles ascenderam financeiramente muito na vida. Então, eles saíram de uma renda muito baixa e cresceram muito a renda deles, né? Então, o homem ganhava muito, mas não conseguia fazer sobrar dinheiro e não sabia por quê. E quando a gente mapeou o financeiro deles, onde é que estava indo o dinheiro deles, qual era o gargalo do financeiro deles, a gente percebeu que muito eram compras pequenas, mas de luxos que eles achavam que precisavam ter devido a onde é que eles saíram e onde é que eles estavam. Então, gastos com alimentação, gastos com roupa, gastos com lazer, que não eram extremamente exorbitantes, mas somados todos é o que estava levando o dinheiro deles embora, impedindo com que eles prosperassem.
Só que o marido estava 100% disposto a vamos ajustar, cortar, melhorar. A esposa não. A esposa cada vez buscava mais despesas para ela sentir uma recompensa por, nossa, eu abri mão de tanta coisa no passado, agora eu quero viver o presente. E daí a gente teve que parar o processo para que ela pudesse fazer um processo de terapia ou algo do tipo para resolver essas crenças primeiro, para depois retornar com o trabalho. Legal. Baseado nessa história aí, a minha curiosidade é mais na prática do dia a dia. Cara, dá um exemplo prático e de personalização do teu atendimento. Tem um checklist? Como é que você faz? Por exemplo, se eu e minha esposa quisermos contratar o Nicolas Floriani, ele vai pegar o extrato do meu banco, é isso? Como é que funciona? Isso é muito legal, porque existe um processo que, para você organizar um financeiro, tanto pessoal quanto de uma empresa, é a mesma coisa. Existem 3 etapas básicas. Primeiro, você precisa de dados. A partir desses dados, você transforma eles em informações. Baseadas nessas informações, você cria ações para o seu dia a dia, para botar em prática. Isso leva quanto tempo? É bastante coisa, pelo jeito? 1 mês. Ah, é rápido. Um mês. A mentoria, como toda, leva 3 meses. Esse processo inicial, 1 mês. Boa. Qual é o problema das pessoas? Elas querem ir já para a terceira etapa. Ações. Aplicar. Só que daí, não que não dá resultado. Dá, mas você não otimiza o processo. Você, tecnicamente, em vez de dar um tiro de sniper, você dá um tiro de canhão. E daí você torce para acertar. Agora, quando você mapeia os dados, você olha o quanto que você gastou, para onde o seu dinheiro foi, transforma esses dados em informações para você entender o fluxo financeiro no meio do processo e depois você cria as ações, você otimiza demais o processo. Então, trazendo para a prática. Primeiro passo, fazer anotações de 30 dias de gastos, tanto o que você pagou de acordo com a movimentação bancária, quanto o cartão de crédito. Tem esses dados, você transforma esses dados em informações. Você entende quais categorias estão levando o dinheiro embora. Se é alimentação, se é transporte, se é moradia, se é lazer. Você entende de onde é que seu dinheiro está vindo e para onde ele está indo. Baseado nisso, você cria as ações para otimizar o seu financeiro e você viver uma vida muito melhor com o mesmo padrão de vida que você já tinha antes, sem precisar ganhar rios de dinheiro para isso. Preciso te apresentar uma pessoa, Cristiane Magalhães, vulgo minha esposa. Aí, ó, tá chamando a chamada. Tem que mapear tudo, cara. Já arrasta para cima, Mas dentro desse processo, Nicolas, você acabou de falar uma coisa interessante e eu te sigo nas redes sociais, até quem não segue, recomendo que siga. E eu vi um vídeo de você falando que a pessoa ela tem que parar de anotar os gastos pessoais. Por quê? Queria que tu trouxesse esse assunto. Eu sei que é... Esse foi um insight até que teve aqui no Clube M numa reunião, que foi o corte ali. O que acontece? Dentro da nossa mente, minha visão, e eu acredito que você concorda comigo, a gente expande aquilo que a gente foca. Você sempre tem que entender que você provavelmente vai ir para um direcionamento de onde é que você põe a sua atenção. Se você, como empreendedor, você está botando sua atenção somente em controlar gastos e diminuir despesas, você vai começar a estagnar o seu negócio. Porque você vai estar só querendo cortar, e você não vai estar com a cabeça em fazer mais faturamento, aumentar receita. Quando eu pego um casal, uma pessoa que ela é um empreendedor e ela quer organizar o financeiro dela, porque muitas vezes ela está misturando o financeiro pessoal com o financeiro da empresa, o que a gente faz? A gente inicia esse mesmo processo com casais, porém a gente estipula um valor para ele tirar fixo como prolabore. Então a gente mapeia quanto que é o custo de vida dele, quanto que ele precisa para pagar as contas do mês e manter o financeiro dele em dia. Feito isso, a gente estipula esse valor e ele para de olhar as despesas pessoais dele. Ele mantém o estilo de vida dele com aquele valor que ele retira mensal, porque o foco dele não tem que estar em diminuir despesa, e sim aumentar a receita do negócio dele. Então, quando um empreendedor faz esse processo, é um processo pontual, para ele organizar a casa e permitir com que o negócio dele gere caixa, porque muitas vezes o negócio dele não gera caixa, porque o caixa do negócio dele está indo para as despesas pessoais dele. E quando você faz essa separação, ele gera uma previsibilidade como pessoa física, que é o que nós como pessoas queremos, uma segurança, uma estabilidade, e você permite que o negócio gere caixa para crescer, alavancar e reinvestir no próprio negócio. Entendi. Você trabalha o melhor dos dois mundos. E isso é o que todo grande empreendedor faz. Não mistura o financeiro pessoal com o financeiro da empresa. Tem que ser. Até porque o empreendedor ele não ganha dinheiro no mês a mês, ele não fica rico no mês a mês. O empreendedor, ele, no mês a mês, tira o valor necessário para ter uma boa qualidade de vida. O empreendedor de verdade ele ganha dinheiro na distribuição de lucros. Ele fez o negócio dele dar tão certo ao ponto de o negócio gerar caixa e a cada 6 meses ou um ano ele poder tirar uma retirada gorda para ele
E daí sim é que ele vai trocar de carro, vai fazer uma viagem em família, vai comprar uma casa, vai reinvestir em coisas pessoais dele. Agora, quando o empreendedor ele entende que quase que o negócio dele é um mordomo dele e todo o dinheiro que sobra ele fica tirando para as despesas pessoais, ele mata o próprio negócio. Por que tantas empresas morreram na pandemia? Porque na hora do vamos ver, não tinha caixa para segurar o tranco. E daí quando não tem caixa para segurar o tranco, meu querido, demite todo mundo e fecha, porque você foi um péssimo empreendedor. A dificuldade de empreender no Brasil não é nem vender ou o marketing ou o comercial. A dificuldade é a mentalidade do brasileiro. Gestão. Porque o cara acha que a empresa dele é um caixa eletrônico. Sim. Entendeu? Mas aproveitando que você falou do empreendedor, quem são os teus principais clientes hoje? Empresários? Como é que é? Hoje em dia, a gente tem segmentos diferentes de negócio, né? Então, eu vou falar primeiro do Nicolas como mentor. O Nicolas como mentor, existem dois cenários, dois perfis de clientes muito bem definidos. O primeiro são casais que querem melhorar o seu financeiro, querem olhar o financeiro deles como um todo para se organizarem financeiramente como família e prosperarem como família. Existe o empreendedor, a pessoa que ela ganha muito dinheiro, mas ela vê que trabalha muito, mas não sobra. Esse é um perfil. O segundo perfil é o perfil de cliente da Carpa. A Carpa, a gente trabalha daí com finanças pessoais bem mais abertas. Então, você pega desde o funcionário, pessoas dos mais variados perfis. E a gente, dentro da empresa, tem serviços que são B2B. São empresas que contratam o nosso serviço para dar planejamento financeiro para os colaboradores. Que contrata a Carpa. Explica o que é a Carpa. A Carpa é uma empresa de educação financeira. Nosso objetivo é trazer educação financeira para todos. Infelizmente, no nosso país, a gente vive um problema que a educação não é muito boa, educação financeira menos ainda. Verdade. Nossos pais não aprenderam a lidar com o dinheiro, na escola ninguém nos ensina, a faculdade nos ensina a ser funcionários e quando você entra no mercado de trabalho, você corre atrás do dinheiro. Quando você ganha ele, você acha que só dá de pagar conta. Você não sabe que dá de fazer outras coisas. Então, nosso objetivo é democratizar esse conhecimento, trazer esse conhecimento para o máximo de pessoas possíveis e fazer o máximo possível para a gente transformar a realidade do nosso país. A partir disso, a gente trabalha com um leque de serviços, onde a gente pode tanto dar uma mentoria individualizada para a pessoa, como a gente tem plataformas de assinatura, onde ele tem vários cursos e treinamentos sobre finanças pessoais. A gente tem produtos B2B, onde a empresa contrata para dar planejamento financeiro para o seu colaborador. Por quê? Porque uma empresa que ela tem vários colaboradores, provavelmente ela tem problema com turnover, problema com retenção, problema de pedir vale, antecipação. Só que se você vai, toda vez tendo esse problema, tentando resolver não a causa raiz, mas o sintoma da doença, você só está tapando o sol com a peneira. Nosso objetivo é trazer uma solução para que a empresa não dê o peixe, dê a vara e ensine o funcionário a pescar. Porque a partir desse momento, a hora que o funcionário vir pedir um vale, vir uma antecipação ou uma ajuda de custos, a empresa diz, não, eu tenho esse benefício para você que a gente já paga, você pode ver essa aula, lá vai ter um passo a passo que você pode fazer para resolver esse seu problema. A causa raiz. A causa raiz. Ensinar ele a lidar com o próprio dinheiro. Porque o funcionário, na cabeça dele, quando ele está com um problema financeiro pessoal, primeiro que ele traz para a empresa. E pior é o ambiente de trabalho. E na cabeça dele só tem duas soluções. Ou ele recebe um aumento, ou ele faz um acordo para sacar o FGTS e começar toda a jornada do zero. Um aumento, provavelmente, se ele não sabe administrar o dinheiro, 3 meses ele está argolado de novo. E o FGTS, para a empresa fazer um acordo é caro, você tem que treinar um outro colaborador, tá todo um transtorno, é um custo muito alto. Agora, se você, por um custo baixíssimo, investe na capacitação daquele colaborador, você consegue reter aquele talento, melhora o ambiente de trabalho e dá um benefício que não é só um benefício para o colaborador, é um investimento na equipe da empresa. Que é um problema, às vezes a empresa quer dar um benefício para o colaborador, mas todos os benefícios se tornam custos. Porque vou dar um plano odontológico. Tá, você está dando um benefício para o colaborador, você não ganha nada em troca disso. Vou dar um plano de saúde. Beleza, a empresa paga pelo plano de saúde, mas o colaborador tem que pagar por participação por ele. No final, você está mais piorando a situação financeira dele do que ajudando. E daí aquele colaborador vai se afundar mais ainda em problemas financeiros e vai querer mais ainda que receber um aumento para pagar o benefício que você deu ou sacar o FGTS porque, meu Deus, eu não estou conseguindo dar conta, preciso zerar minha vida e começar de volta.
Eu ia entrar até nessa linha, mas já acabou entrando no assunto, que era como que tu vê a educação financeira no Brasil e como que isso influencia, principalmente quando os empreendedores tentam entrar no mercado de trabalho, mas trazendo, acho que boa parte você já falou, né? Tem alguma coisa a mais que você vê desse ponto? Porque a educação financeira hoje, na verdade, não existe, né? Não existe. Mas o quanto isso influencia em novos empreendedores, nos desafios que eles têm na frente? Eu acho que, assim, para todo mundo que queira começar a empreender, tá? Primeiro, entenda como administrar o próprio dinheiro, porque culturalmente o Brasil ele tem uma característica de que você empreende por necessidade, não por desejo. Sim. Geralmente os empreendedores nascem como no país? Você era um funcionário, você começou a trabalhar, você por algum motivo foi mandado embora ou teve uma rescisão e você não conseguiu se recolocar no mercado de trabalho, muitas vezes até porque você aproveitou 6 meses de seguro-desemprego e daí na última hora foi buscar uma vaga, tinha as contas para pagar, precisava fazer dinheiro rápido. Qual é a forma de fazer dinheiro mais rápido? Vendas. Ou vender um produto ou vender um serviço. Naturalmente você acha alguma coisa para vender, você vende aquilo e percebe que dá muito mais dinheiro do que você ganhava como funcionário. E daí você começa a crescer aquele negócio informalmente e começa a alavancar aquilo. Só que, naturalmente, você nunca estudou em como administrar um negócio, como gerenciar uma empresa, como você controlar o financeiro de uma empresa. E daí você começa a misturar o financeiro pessoal com o financeiro da empresa e vira tudo uma coisa só. Nesse meio tempo, você vai chegar numa hora de um platô, que é, você não tem segurança pessoal, porque você agora você vivia de uma renda fixa, agora sua renda é variável, e você impede que o seu negócio cresça, porque todo o dinheiro que deveria sobrar está indo para pagar suas contas pessoais. Então, conselho, empreendedor, quer começar a empreender ou começou a empreender, estude como separar o financeiro pessoal do financeiro da empresa, porque isso vai te gerar segurança como pessoa física e vai te permitir com que o teu negócio alavanque, porque querendo ou não, você é um funcionário do seu próprio negócio, você só não se enxerga assim ainda. Mas olha a dificuldade. O cara está começando a empreender, ele já tem que estudar o negócio dele. Ah, vou vender coxinha. Cara, você tem que aprender a vender, fazer a coxinha e vender a coxinha. E daí, além disso, ele tem que estudar finanças pessoais. Para isso que vai desanimar o cara. Para isso que existe os mentores. Por isso que existe o Nicolas, existe a Carpa, que é a empresa de educação. E vocês dois vão concordar comigo. Empreendedores serão eternos aprendizes. Você vai resolver um problema, vai surgir outro. Você vai resolver aquele problema, vai surgir outro. Você sempre vai estar aprendendo. Se você tem preguiça de aprender, você está na profissão errada. Porque empreendedorismo, você tem que ser um eterno aprendiz. Talvez por isso que fecha muitas empresas no Brasil, né? E existe aquelas estatísticas do Sebrae, etc. Porque ele tem preguiça de aprender, preguiça de estudar. O empreendedor, além de ser um eterno aprendiz, eu vou além ainda, eu sempre bato nessa tecla. Ele tem que saber de tudo um pouco, ele é generalista. Correto. Porque, na verdade, ele tem que entender de vendas, de marketing, de educação financeira, né, de finanças, de engenharia, como não, né? Porque a gente pode chamar finanças como uma engenharia financeira. Enfim, tem que ser RH, tem que ser entregador, motoboy de luxo. É isso aí, generalista. Isso eu aprendi com meu pai. Um empreendedor ele não pode ser especialista em nada, mas ele tem que ser generalista em tudo. Ah, então a minha tese faz sentido. Claro que faz. Teu pai é fera, hein? Porque, tecnicamente, pensa o seguinte... Quando você começa a empreender, você vai ser uma eu presa, é você fazendo tudo. Concordam comigo? Equipe. Sempre é. No entanto, se você quer crescer, o inteligente é que você pague por pessoas que tenham conhecimento muito maior que o seu, só que em determinadas áreas. Você não tem como aprender tudo sobre tributação. Então você contrata alguém que é especialista nessa área. Você não tem como aprender tudo no comercial, então você contrata alguém nessa área. Você não tem como aprender tudo sobre RH, então você contrata alguém especialista nessa área. Esse time formado vão trazer muito mais resultado do que você querer se aprofundar em todas essas áreas. É a questão do mastermind, né? A somatória de várias mentes que dão um resultado muito maior do que elas individualizadas. Boa. Só que você cria o próprio mastermind dentro do seu próprio negócio. O problema também é que o empreendedor ele não está disposto a pagar por aquele conhecimento. Porque, naturalmente, um bom profissional ele custa caro. Sim.
Só que você tem que ver o ROI daquele investimento. Você olha aquele colaborador como um investimento. E daí você investe em processos para extrair aquele conhecimento e se tornar algo padrão dentro do seu negócio. Se você, por algum motivo, perder aquele colaborador, todo aquele conhecimento que ele trouxe de bagagem vai estar dentro do seu negócio. Você continua dali para frente. Entendeu? Entendi. Voltando aqui para o Nicolas e para a Carpa, como você utiliza o marketing para alavancar o teu negócio? Hoje você atende só presencial em Balneário Camboriú e região ou tem atendimento online? Outra pergunta, você atende individual ou em grupo as suas mentorias? A gente tem todos esses cenários. A gente atende presencial aqui em Balneário, atende nível Brasil, a Carpa também é a mesma coisa, nível Brasil. A gente tem produtos individualizados, que são produtos mais high ticket, tem produtos em grupo também, que a gente atende. Mas, respondendo a tua primeira pergunta, isso vai para qualquer empreendedor. Existem fases de um negócio. E a fase inicial de um negócio, a melhor forma de você alavancar é com a imagem pessoal do dono da empresa. Então, se você quer fazer com que o seu negócio cresça, invista primeiro na sua imagem pessoal, uma boa apresentação, uma congruência e uma coerência naquilo que você fala e naquilo que você expressa como uma linguagem não verbal, a roupa que você usa, a forma como que você se apresenta, os lugares que você frequenta, tudo isso é importante. Por quê? Porque no início de um negócio, teu foco tem que estar em vendas. E nada vende mais do que uma boa imagem, uma boa apresentação. Porque o que acontece? Todo mundo, quando te vê, 3 segundos, tem uma primeira imagem sobre você. Se você passa credibilidade ou não passa credibilidade. Se a pessoa comprou o empreendedor, muitas vezes ela vai se tornar um cliente da empresa, mas não porque ela comprou a empresa, mas porque ela comprou o dono da empresa. E aí você começa a alavancar o seu negócio. Então, hoje, como eu uso a minha imagem pessoal? Primeiro, vestimenta, locais, criação de conteúdos nas redes sociais, mostrando a autoridade de que eu tenho conhecimento naquilo que eu estou falando, tendo congruência na minha fala, mostrando o meu estilo de vida que faz sentido com aquilo que eu prego. Então, não adianta de nada eu dizer que a pessoa deve controlar a vida financeira dela e eu não controlar a minha vida financeira. Não faz sentido onde eu prego, onde se a pessoa começar a se organizar financeiramente, ela vai conseguir ter uma boa casa, morar num bom lugar, viajar todos os anos, e eu não faço isso. Então, primeiro, tenha uma coerência na sua imagem. Transmita a mensagem correta. E depois, invista também em marketing nas redes sociais, invista em você estar nos lugares certos, com as pessoas certas, porque isso tudo traz pessoas. É muito mais fácil, principalmente para quem tem um negócio digital, que é o meu caso, né? Você olhar sua rede social como se fosse uma vitrine da sua loja e você trazer pessoas para a vitrine da sua loja querendo entrar nela, do que você simplesmente ir no boca a boca, tipo, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Porque você tem um alcance muito menor. Então, no início, pensa que a imagem do dono vende. Então, no início, faz muito mais sentido você investir na sua imagem pessoal e você captar clientes como se fossem para você, mas quem atende a empresa, do que você querer fazer com que a imagem da sua empresa venda. Hoje em dia, a Carpa ela não tem nem site e nem rede social, porque todo mundo entra pelo perfil do Nicolas, porque pessoas compram de pessoas. Naturalmente, existe um momento onde você tem que fazer essa transição. Você desvincular a sua imagem pessoal do negócio se você quer gerar equity. Mas eu vou dar exemplos de empresas gigantes que ainda vendem muito pela imagem do dono. A CIMED com a Dib, o Luciano da Havan com a Havan, o velho da Havan, né, para quem não conhece, são empresas que estão extremamente vinculadas à imagem do dono e a imagem do dono alavancou demais os negócios. Se você investe no marketing pessoal seu e na sua apresentação, eu garanto para você que o ROI é positivo. Você só tem que ter congruência na mensagem que você está passando. Tem que ser, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, assim, vícios geralmente são comportamentos repetitivos que têm algum ganho. E você hoje como profissional, mas como pessoa, o Nicolas lá do passado, ou talvez tem até hoje, você tem algum vício ou alguma coisa que lá no passado que te prejudicou, principalmente nessa área financeira e que hoje você vê que é uma fortaleza sua? Cara, assim, eu sempre fui uma pessoa muito racional, tá? Então, eu sempre consegui abrir muito bem mão do presente em prol do futuro.
tá? Então, vícios financeiros do passado eu não tive, pensando nisso. Mas me fizeram essa pergunta recentemente, não relacionada a vícios, mas qual foi o meu maior erro financeiro que eu cometi lá no passado? E eu falei que o meu maior erro financeiro foi não acreditar em mim mesmo. Eu precisei de uma outra pessoa para me puxar, para me incentivar e me mostrar que aquela realidade que eu achava que era muito boa, ela era muito limitada. Existia um novo horizonte para ser crescido, que foi minha esposa. Eu, quando era solteiro, morava já sozinho, tinha uma excelente qualidade de vida, eu achava que estava tudo muito bem. A partir do momento que ela veio para dentro desse processo da minha vida, ela me mostrou um novo horizonte, uma nova possibilidade. Entendeu? E daí, a partir disso, expandiu minha mente, expandiu minha visão de mundo e eu consegui crescer muito mais. Cresci em 1 ano que eu não crescia em 10, né? Eu acho que você vai ganhar seguidores com essa frase aí. Não, mas o Nicolas, a gente complementa, a gente contribui com uma opinião parecida, né? Principalmente quando você falou agora, falou sobre casal, sobre a sua esposa, que ela potencializou uma versão sua muito melhor. Olhando hoje para os relacionamentos, você trabalha muito hoje com casal. Qual é a tua visão hoje sobre um relacionamento? Sobre o homem que ele vai lá e busca uma mulher. A gente sabe que tem mulheres que potencializam, mas também tem mulheres que, dependendo do relacionamento, o homem ele não vai muito bem. Qual é a tua visão dentro das finanças, a mulher e o homem? Cara, dentro de um relacionamento, 1 mais 1 não pode ser 2. Tem que ser muito mais que 2. A somatória dos dois tem que multiplicar esse valor. Não pode ser só uma soma, tem que ser uma multiplicação. Só que houve 2 vertentes que cresceram muito nos últimos anos, tá? Primeiro, a mulher buscando o empoderamento dela e buscar um posicionamento dentro do mercado, o que é muito bom para as mulheres, acho que elas buscaram isso muito bem, só que elas tentaram assumir responsabilidades e papéis que não eram delas, eram do homem. E o que isso acabou acontecendo? Nós, como homens, a gente é muito folgado. Se tem alguém fazendo algo que era pra gente fazer, a gente não faz. E daí, daqui a pouco, a mulher ficou empoderada, começou a ganhar muito dinheiro, começou a assumir cargos que maravilhosamente bem, e o homem se relaxou. E hoje em dia a gente vem de uma geração de homens que não querem mais assumir responsabilidade. Eles querem ser pai de pet, plantar samambaia e viver do que a natureza dá. E isso não dá certo. Por quê? Porque quem deveria assumir o papel de líder, provedor e dar o direcionamento para um lar era o homem. E a mulher seria a auxiliadora. Quer dizer que ela não poderia trabalhar? Não, ela pode buscar o seu sustento, pode fazer crescer e somar dentro do relacionamento. Mas ela assumir o papel de líder e provedor, ela está se botando num local que não é dela. Não é natural para ela estar lá. Se a gente for buscar desde a nossa origem, quem é que saía para caçar? Quem é que saía para fazer o sustento? Quem é que saía para buscar o mantimento para casa? Era um homem. Só que daí a mulher, ela não enxerga um outro papel dela que também é muito importante dentro do financeiro. Porque o homem é quem traz a semente, que é o dinheiro. A mulher é quem planta, quem rega, quem cuida e quem multiplica. Eu ia perguntar isso agora. Você acha que faz sentido a mulher cuidar do dinheiro da família? O dom da multiplicação do financeiro de um lar é da mulher. Porque o homem ele vai unicamente trazer a semente, trazer o dinheiro. Porém, uma mulher sábia, ela tem a capacidade de multiplicar esse dinheiro, enquanto que a tola, ela consome até as sementes. E se ela consome as sementes, não importa o quanto que o homem traga, ele nunca vai ser o suficiente. Mas dentro desse processo, agora é uma dúvida minha. Porque tem homens e tem mulheres, tem perfis e tem capacidades e habilidades. Tem mulher que talvez não tenha uma capacidade, uma habilidade, digamos assim, de gerir tão boa quanto o homem dentro da relação. E daí, nesse caso, faz sentido o homem abrir mão disso, sendo que ele é melhor nisso e deixar para a mulher ou não? Pergunta polêmica aí, ó. Não, e tá tudo certo, porque existem a diferença da teoria e da prática. Na prática, o que eu sempre falo? Quem controla o financeiro, cuida de pagar conta, recebíveis e tudo mais, sempre o que eu oriento é a pessoa que tem mais aptidão e mais organização, independente se for o homem ou se for a mulher. A questão é, você administrar um financeiro dentro de um relacionamento, a prosperidade vem muito mais da mulher. Por quê? Imagina que o homem traga dinheiro de pá.
a mulher pode pegar esse dinheiro que trouxe de pá e multiplicar ele como? Fazendo uma boa gestão, não gastando demais, controlando o financeiro, guardando um pouco, permitindo com que esse dinheiro se multiplique. Ou ela pode simplesmente gastar de balde. Não importa o quanto de dinheiro que o homem traga, e daí ela daqui a pouco vai fazer os seus luxos, vai gastando com roupa aqui, vai comprando coisa para casa, e no final nunca sobra dinheiro. E se não sobra, não tem como multiplicar. Entendeu que o papel da mulher está muito mais em saber gerenciar o lar do que realmente pagar contas? E trazendo nessa linha, a decisão. Olha, o dinheiro vai aqui. Quem que decide? Aí é que tá. Existem papéis do homem e papéis da mulher. Uma coisa que eu sempre trago, vou trazer aqui eu sempre gosto de trazer o Nicolas, né? Uma vertente bíblica para o processo, porque minha base é a Bíblia. Eu acho que a Bíblia é um manual de vida e ele nos ensina muitas coisas, tá? Quando Deus criou o homem, ele fez Adão, a sua imagem e semelhança, e daí ele viu que o homem estava só. Ele decidiu criar uma mulher. Quando você vai ler o livro de Gênesis, fala que a mulher foi criada da costela do homem. Certo? Só que a costela é uma tradução, porque essa parte da Bíblia foi escrito em hebraico, do hebraico foi para outra língua, que da outra língua foi para o inglês, e do inglês veio para o português. Olha a jornada aqui. Então, você perde muita da origem do que foi falado. Se você for pegar esse texto no hebraico, fala que a mulher foi retirada da parte lateral do homem, e não da costela do homem. A costela foi uma tradução. Se a mulher foi tirada da parte lateral, Deus poderia ter tirado ela de onde é que quisesse. Poderia ter tirado da cabeça, do pé, independente, mas foi da lateral. Por quê? Porque é para mostrar que não existe um acima do outro, mas sim um do lado do outro somando esforços, porém cada um com os seus papéis. Então, o homem tem 4 papéis dentro de um relacionamento, e a Bíblia nos traz isso. O primeiro é amar a sua esposa como Jesus amou a igreja, ao ponto de entregar sua vida por ela. O que é entregar a sua vida por ela? É um amor sacrificial, é colocar sempre a sua parceira na frente dos seus próprios desejos. É sempre olhar para ela primeiro e abrir mão dos seus prazeres em prol dela. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o papel do homem é ser o sacerdote do lar. Quem é o sacerdote? O sacerdote é quem mostra o caminho, quem dá a direção, quem mostra a visão de futuro para a família. Então é importante que o homem saiba para onde ele está indo, para que a mulher que está do lado dele veja o caminho e acredite nesse plano que ele está traçando. Porque nessa hora ela vai se botar como auxiliadora e te ajudar a chegar nessa direção. Terceiro ponto, o papel do homem é ser protetor da família. Eu, quando digo proteção, não é só proteção física, é proteção emocional, proteção sentimental, vários tipos de proteção. É aquela pessoa ao estar ao seu lado, ela se sentir segura, ela se sentir que não importa o que aconteça, você vai dar um jeito de resolver. Ela se sentir protegida, você trazer essa proteção. E o quarto papel, que é o mais polêmico de todos, é ser o provedor do lar. O homem é quem traz o sustento, a mulher pode multiplicar, mas o homem é quem traz o sustento. Por quê? Porque se o homem não é provedor, quem é que vai ter que assumir esse papel? A mulher. A partir do momento que a mulher assume esse papel de provedora, ela não consegue enxergar no parceiro dela como um sacerdote e como um protetor. Porque ela tem que resolver os problemas, ela tem que assumir o caminho, ela não vai conseguir assumir os seus papéis como mãe, como progenitora, como uma pessoa que vai cuidar da família e fazer com que aquela casa se torne um lar. Porque é o homem que vai para a guerra, que vai para casa, e na hora que ele volta, o papel da mulher é preparar esse ambiente para ele poder desacelerar e voltar para a luta de novo. Eu brinco que as pessoas, quando olham esse cenário, eles olham numa vertente vertical. Eu vou virar para cá para ficar mais fácil. Eles olham o homem como cabeça, a mulher embaixo como apoiadora. Essa não é a visão certa. A visão certa é assim. O homem está na frente, a mulher está atrás dando apoio, porque o homem é que vai para a caça, o homem é que vai para a luta, o homem é que vai proteger quando vem o ataque, e a mulher está aqui, dando respaldo, dando segurança, porque uma hora o homem cansa, a hora que ele cansa, ele vai retroceder, e a mulher é que vai estar aqui, segurando o tranco para impulsionar ele para frente de novo. E quando isso está muito bem alinhado, não tem como um casal não prosperar. O problema é que hoje em dia está se invertendo o papel. A mulher está assumindo a frente e o homem está ficando em casa e tipo, beleza, tá tudo certo, ela está trazendo dinheiro, eu vou ficar aqui na minha. Não, tá errado, você está fazendo tudo errado. Por isso que não dá certo os relacionamentos. No episódio anterior que a gente fez com o Ricardo Bernardes, do Legendários, e ele falou isso.
que o homem, ele é feito para carregar a mochila, é feito para carregar a bagagem. E muitas vezes a mulher, ela quer carregar isso e fica pesado. Sim. Por isso que tem tantas mulheres que elas se sentem cansadas porque elas estão carregando algo que não é delas. E principalmente lá na parte do Legendários que ele falou, o homem sobe a montanha, ele vai lá, ele desbrava. E na hora de voltar, eles fazem uma preparação, inclusive, para as mulheres. Para elas receberem um novo homem, mas também uma nova mulher. Então tem esse equilíbrio, que é o que você falou. O homem vai para a montanha, ele vai lá, ele resolve, ele caça, ele traz, e a mulher está ali preparada para receber ele, para fazer toda essa gestão e fazer multiplicar. Sim. Não, e até quem fala isso é a Fernanda, né? A Fernanda, ela pela experiência própria dela, que ela vive, porque ela teve que passar por essa transição de diminuir a energia masculina dela para trazer uma energia feminina. Ela, desde criança, cresceu num lar onde os pais dela ainda estão juntos, são muito bem casados, têm um relacionamento maravilhoso. Mas ela, desde criança, ouviu da mãe dela que ela ia crescer, que ela ia se formar, que ela ia ser uma excelente profissional, que ela não ia depender de homem, que ela ia fazer o próprio dinheiro dela. Então, desde criança, ela foi doutrinada para isso. Tanto é que ela se formou em odontologia, montou o próprio consultório, atendeu por vários anos, hoje trabalha com harmonização facial e é uma excelente profissional. Mas a partir do momento que teve o casamento, ela teve que tentar começar no processo de diminuir essa energia masculina. No meio de trabalho, ela ainda é tipo girl power, eu faço o meu. Mas chegou em casa, ela se põe num papel de auxiliadora. De deixar com que eu, como homem do relacionamento, traga o sustento, carregue a mochila, carregue o fardo e ela está lá me apoiando. Tanto é que hoje em dia o que ela faz com a clínica é para os desejos dela, de ela ir no salão, comprar roupa, fazer as coisas dela. E me deixa esse processo muito leve, porque são custos que eu não preciso me preocupar. Mas as contas de casa, os nossos prazeres, os nossos lazeres, manter a casa em ordem é minha responsabilidade. Sustentar a família, e a hora que a gente tiver filho também, é minha responsabilidade. A partir do momento que ela assume essa responsabilidade para ela está invertendo os papéis. Exato, e daí fica pesado para os dois. Certo. E é por isso que hoje em dia, só complementando e finalizando esse assunto, por isso que hoje em dia o maior motivo de divórcios dentro do nosso país é crise financeira no relacionamento. Porque a mulher está assumindo um papel que não é dela, o homem está relaxando, já que a mulher está fazendo, e daí ela não consegue enxergar um líder, um protetor e um provedor. E daí por que ela vai ficar com um cara que é mais filho dela do que marido dela? Não tem o porquê. Então ela abre mão disso e os relacionamentos acabam. A crise financeira é maior do que a crise conjugal amorosa? Isso é o maior caso de separação no Brasil, divórcios? O que acontece? Para te pensar numa analogia. Então tu tá no mar azul realmente, né, Sim. cara? Ganhando dinheiro de pá, como diz você. É isso aí. Porque pensa o seguinte, um relacionamento, quando você vê que um relacionamento vai acabar, provavelmente foi porque aconteceu uma traição, uma perda de admiração, alguma coisa muito grave. O relacionamento não acaba tipo, de uma hora para outra. Não é do nada. Só que quando você vai olhar no horizonte de um passado, geralmente a raiz do problema foi alguma situação financeira. Porque pensa um relacionamento onde sempre teve dinheiro. Quando você tem dinheiro é muito fácil. Você sai para passear, vai dar uma volta, compra roupas boas, viaja, frequenta lugares legais. O brasileiro se acostuma com o que é bom muito rápido. Entendeu? Mundo, né? Todo mundo. Só que a hora que vem a crise financeira, você tem que diminuir um padrão de vida. E daí você tem que voltar a, talvez, fazer coisas que você não queria fazer. Mas tudo bem, cabe do casal se alinhar, ter um diálogo de entender que aquilo é um processo que vai mudar. Só que se isso não acontece, se o homem não assumir a rédea da responsabilidade de fazer acontecer, o relacionamento vai se desgastando. E daí situações que você não tinha antes acabam a ter. A mulher começa a ter uma perda de admiração no marido, já não vê ele como um protetor, já não se sente mais tão segura estando do lado dele, já percebe que ele não está assumindo uma liderança como deveria ser, ela não consegue enxergar um horizonte de futuro positivo, e isso vai desgastando o relacionamento em várias áreas. E esse desgaste é que faz com que aconteçam situações com término. Só que as pessoas acham que sempre é a situação final, né, o sintoma, nunca a causa raiz. Mas quando você olha a causa raiz, geralmente é crise financeira no relacionamento. Eu e o Nicolas, a gente já conversou uma vez sobre isso e eu acredito realmente que 100%
das separações, 100% do término de relacionamento é financeiro. E não só pela falta, inclusive pelo excesso. Porque muitas vezes o homem, vamos não trazer o homem aqui, mas o homem está muito focado em fazer dinheiro e, cara, ele acaba deixando de dar atenção para sua esposa. E isso acaba gerando. Então, como você falou, se a gente for buscar a causa raiz de toda separação, ela é financeira. Não, o dinheiro, se for olhar, ele pode ser um problema no relacionamento tanto pela falta quanto pelo excesso também, sabia? Porque o que acontece? Um casal que tem dinheiro não quer dizer que ele tem diálogo. E a melhor coisa no relacionamento é ter diálogo. Por favor, conversem com seus maridos e com suas esposas. Tá? Isso é muito importante para o relacionamento. Porque vamos falar do excesso do dinheiro no relacionamento. Quando não se tem um diálogo, muitas vezes o casal não se alinha com sonhos e objetivos. E daí o sonho da mulher é fazer uma viagem para Paris. O sonho do homem é trocar de carro. E daí tem dinheiro para se fazer essas coisas. Porém, o foco do dinheiro está indo para o lugar errado. Daí vamos supor que o homem ganhou muito dinheiro e vai lá e troca de carro. Mas a mulher não vê valor nenhum em trocar de carro. Ela queria ir mesmo para Paris. Só que isso não está alinhado. E daí do nada o marido chega com um carro novo na garagem e eu troco porque o dinheiro é meu e eu posso e estou nem aí. Ela começa a se frustrar. Ou o marido está guardando dinheiro para trocar de carro e daqui a pouco a mulher chega em casa e troca todo o guarda-roupa. Gasta 10 mil reais comprando roupa. Daí ele, poxa, mas 10 mil reais, cara, eu estava guardando dinheiro para comprar de carro. Por que ela fez isso? Esse dinheiro poderia ter ido para o carro. Sem diálogo. Sem diálogo. E daí começa o excesso do dinheiro gerar frustrações no relacionamento, porque os sonhos do casal não estão alinhados. Exato. E daí quando o casal alinha os sonhos, eles têm que entender, dentro de um casamento não existe o meu sonho e o seu sonho, é o sonho da família, e os dois constroem esses sonhos juntos. Não tem problema nenhum de o sonho da mulher ser ir para Paris e em certos momentos o homem abrir mão de certos prazeres para levar ela para Paris. Mas ela também tem que entender que se o sonho do homem é trocar de carro, ela vai ter que abrir mão de certos luxos para que ele consiga trocar de carro, porque o objetivo é o sonho do casal, e não somente o meu sonho e o seu sonho, e cada um se vira. E daí acontece o quê? Um cabo de guerra dentro de um relacionamento. O homem puxa para um lado, a mulher puxa para o outro, e daí podem acontecer 3 coisas. Primeiro, nenhum sai do lugar, os dois têm a mesma força. O segundo, o lado mais forte vai puxar e o lado mais fraco vai ter que abrir mão de todos os seus prazeres para viver a vida de uma outra pessoa, ou a corda se rompe. E vai embora. E daí acaba o relacionamento. Nicolás, a gente está indo para os finalmente aqui e eu queria te fazer 3 perguntas. Eu sempre falo, né? A gente suporta muita coisa na vida, principalmente como empreendedor, como empresário, mas tem coisa que a gente não suporta. O que o Nicolás não suporta na vida? Cara, isso é uma coisa que eu quebrei muito a cara no passado, querendo ajudar muitas pessoas. E não é uma coisa que eu diga não suporta, mas hoje em dia é um dilema de vida meu. Só se ajuda quem quer ser ajudado. Muitos empreendedores, você vai perceber que pessoas que tiveram sucesso, elas geralmente estão muito dispostas a te ajudar. Porém, às vezes você começa a ascender profissionalmente, financeiramente, e você quer que as pessoas à sua volta vivam aquilo que você está vivendo. E você tenta puxar todo mundo junto. Isso não dá certo. Você tem que entender que quem quer prosperar vai pedir ajuda. E daí você ajuda aquela pessoa. Então, eu no passado tentei ajudar muitas pessoas e vi que eu dedicava meu tempo, dedicava meu esforço, mas não tinha resultado, porque ela não fazia parte dela, que é aplicar aquilo no dia a dia. Isso me frustrava demais. Então, hoje em dia, o que eu não suporto? Pessoas que ficam reclamando da vida, mas não fazem nada para mudar. Hoje em dia, muito bem claro, se uma pessoa me pede ajuda, eu vou estar lá, vou ajudar, vou ensinar. O meu Instagram, qualquer pessoa que me manda um direct ou me responde uma caixinha de perguntas, eu respondo todo mundo, 100%. Não tem uma pessoa que não fica sem respostas. Muitas vezes eu dou respostas de pessoas que me pagam para ter aquela resposta, eu dou de graça ali no Instagram. Entendeu? Só que a pessoa tem que fazer parte dela de aplicar. Eu tenho certeza que se uma pessoa vir me pedir ajuda a aplicar, eu vou continuar ajudando ela. Agora, se ela vir reclamar da vida, eu dar um direcionamento que ela fazer, ela não aplicar, vir reclamar de novo, não aplicar, cara, meu querido, tchau e bênção para ti, porque você não quer ajuda, você quer só lamentar suas frustrações. E um princípio seu inegociável? Um princípio meu inegociável não teria uma frase pronta para isso, mas eu acho que dentro da nossa vida existe uma escala hierárquica que você tem que trabalhar muito bem, que é Deus em primeiro lugar, família em segundo, e daí temos terceiro, quarto e quinto e por aí vai. Mas principalmente, põe Deus em primeiro lugar com tudo que você faça e não negligencie a sua família, porque às vezes você quer botar o trabalho na frente da família, e isso lá no final você vai ser um rico frustrado,
porque você não tem ninguém para compartilhar. Top demais. E olhando para aquela câmera lá, deixa um recado para os empreendedores, para os empresários, para os nossos telespectadores aí. Um recado é uma pergunta difícil de se fazer, né? Porque você tem que pensar nisso, mas eu acho que uma coisa que eu já ouvi falar muito no passado e eu entendo que hoje em dia realmente parece uma coisa pequena, mas que faz muita diferença, tá? O melhor dia para você ter começado a mudança da sua vida foi ontem. O segundo melhor dia é hoje. Não pensa que você está atrasado. A cada dia que passar que você acha que você está atrasado, mais tempo vai demorar para vir a transformação na sua vida. Tanto isso financeira, pessoal, emocional, independente da área que você queira trabalhar. Então, não se contente com aquilo que você tem hoje, busque melhorar todo dia um pouco e comece a mudança hoje. Não importa o que seja, comece a mudança o quanto antes, porque o quanto antes você começar, antes você vai ter resultado, independente da área que você busca. Boa. Muito bom. Cara, como que faz para o pessoal te encontrar nas redes sociais? Deixa os teus contatos aí, o pessoal te seguir também. Cara, muito simples, muito simples. Meu Instagram é Nicolas Floriani, não tem K, não tem H, não tem nada, é Nicolas Floriani. Só botar lá, você vai ver minha cara fazendo assim, com a mão, não tem mistério. Pode me seguir lá, manda mensagem, direct, pergunta nas caixinhas, que eu sempre vou responder todo mundo, eu te garanto. Não importa o teu problema financeiro, eu consigo te ajudar a resolver. Que aula, hein, meu amigo? Muito bom, muito bom. Aprendi muito junto aqui. Eu também. E a gente foi para uma outra camada, né? Uma outra esfera. Falou aí de Deus, falou do comportamento das pessoas. Masculino, feminino, casal. Cara, adorei. Cara, No final, o que a gente menos falou foi empreendedorismo, né? Foi sobre dinheiro. Era o que precisava ter falado. Nicolas, obrigado por participar. Imagina. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Everton, obrigado por esse podcast. Tamo junto, irmão. E você que acompanha, que não segue ainda, né? O Everton já falou no começo. Não gasta o dedo, clica ali, se inscreve, segue o canal. Se você tem uma história inspiradora, se você tem algo para contribuir, se inscreve no podcast ali. Você pode mandar o seu cadastro para fazer parte do podcast, para vir contar a tua história e também fazer parte do Clube M, que é o que conectou todos nós aqui e gera negócio, o melhor clube de negócios do Brasil. Se inscreve lá e até o próximo podcast.